Então, vamos começar nossa aula de hoje, aula 9 de Hidrodinâmica Básica 2. Nós vamos continuar falando sobre escoamentos potenciais. E na aula de hoje nós vamos discutir escoamento potencial ao redor de cilindro, né? Você obtém escoamento ao redor de cilindro combinando um escoamento uniforme, visto que a equação de Laplace é uma equação linear, vale o princípio da superposição. Então, se o escoamento uniforme é a solução da equação de Laplace, dipolo é a solução da equação de Laplace, a superposição vai ser a solução da equação de Laplace também, tá? Então aqui você tem a função corrente, escoamento uniforme, né? Escoamento horizontal indo da direita para a esquerda, e aqui a função corrente do dipolo. O resultado vai ser o escoamento ao redor de um cilindro, né? De um cilindro, tá certo? Ah, para você determinar, uma vez que você tem a função corrente, como é que você pode determinar o campo de velocidade? Baixa a derivada, é isso? Não, porque em coordenadas cilíndricas, obviamente, a velocidade, a componente de velocidade radial vai ser igual a 1 sobre r d psi dθ, né? E a velocidade circunferencial vai ser igual a menos d psi dr. Lembrando que psi é a função corrente do escoamento uniforme, o r seno de θ menos o dipolo, né? Mais o dipolo, que vai ser menos lambda seno de θ sobre r. Então, derivando, nós vamos chegar aqui à componente radial e à componente circunferencial. Em coordenadas cilíndricas, só para relembrar vocês, um ponto P qualquer no espaço ele pode ser representado pelas coordenadas θ e r. A componente de velocidade radial, ela vai nessa direção, sentido crescente do r, né? E a circunferencial é nessa direção, perpendicular a VR, no sentido crescente de θ. Tá legal? Bom, aí eu pergunto para você, como é que eu consigo determinar a intensidade do dipolo? Que aparece aqui, ó. Isso aqui é a intensidade do dipolo, o lambda, tá? Se eu conseguir achar o cursor, tá? O lambda aqui é a intensidade do dipolo, tá vendo? Se eu quero simular o escoamento ao redor de um cilindro de raio R, R maiúsculo, você tem um escoamento livre incidindo com velocidade ao infinito, e você quer determinar o escoamento potencial ao redor de um cilindro de raio R maiúsculo. Como é que eu determino a intensidade do dipolo? Hugo, Hugo, com H, né? Leonardo, Leonardo, Leonardo. Como é que eu posso determinar a intensidade do dipolo, pessoal? Hein? Você tem um escoamento incidente, o infinito. E eu quero simular um escoamento potencial ao redor de um cilindro de raio R maiúsculo. Eu preciso determinar a intensidade do dipolo. Como é que eu faço isso? Condição de contorno, pessoal, na superfície do cilindro, tá? É o que falta a gente fazer. Porque o psi é a solução da equação de Laplace, tá? Com isso, nós obtivemos o VR e o Vθ. Então, se você quer determinar o escoamento ao redor de um cilindro de raio R maiúsculo, você tem que impor a condição de contorno de não penetrabilidade, tá? Beleza?
E aí basta fazer VR igual a zero, componente radial igual a zero, né? Que a componente radial é perpendicular à superfície do cilindro. Então, fazendo a componente radial, quando R, a coordenada R é igual a R maiúsculo, igualando isso a zero, né? Isso aqui vai dar o cosseno de θ menos lambda cosseno de θ sobre R2 igual a zero, tá? E aí a gente pode resolver para o lambda. Lambda igual a U R2. Ou seja, eu tenho um escoamento uniforme com velocidade U e um cilindro com raio R maiúsculo, tá? Impondo a condição de estabilidade, eu consigo determinar a intensidade do dipolo necessário para você circular esse escoamento ao redor do cilindro de raio R maiúsculo. E aí, substituindo lá nas velocidades, né? Portanto, a velocidade radial vai ser igual a 1 menos R maiúsculo ao quadrado dividido por R2, U maiúsculo cosseno de θ, e a velocidade circunferencial Vθ vai ser igual a menos 1 mais R maiúsculo ao quadrado sobre R2, U maiúsculo seno de θ. Entendeu? Então, na prova, o pessoal costuma se enrolar com isso, né? Uma coisa simples, né? A pessoa esquece na prova que tem que impor a condição de não penetrabilidade na superfície do cilindro, tá? Para você determinar a intensidade do dipolo. Ponto de estagnação. Ponto de estagnação é o ponto onde a velocidade é igual a zero, ou seja, VR e Vθ igual a zero. Então, igualando VR e Vθ igual a zero, daqui você vai ter que o R, o R minúsculo vai ser igual ao R maiúsculo, e daqui você vai ter que seno de θ igual a zero. Seno de θ igual a zero para que θ? Π e zero. Então você tem um ponto de estagnação em π na superfície do cilindro, R igual a R maiúsculo, e em zero. Aqui, ó. Você tem dois pontos de estagnação, tá? Legal? Oi? É, tá atrasado, né? Hã? Eu sei, mano. Passou de umidade e atraso. É o João Pedro, né? Senhores, tranquilo? Cristalino, né? Tá aí o ponto de estagnação, ponto onde a velocidade é igual a zero. É, agora, você quer calcular a distribuição de pressão na superfície do cilindro. Você tem o campo de velocidade. Como é que você consegue determinar a distribuição de pressão na superfície do cilindro? Qual é a equação que a gente vai usar? Já usamos Laplace. Escoamento uniforme e dipolo são soluções da equação de Laplace. Obtivemos o campo de velocidade. Agora eu quero determinar o campo de pressão. Como é que eu calculo o campo de pressão? Mesmo ali, tá vendo? Quem sabe, sabe. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá? Então, se você quer calcular, por exemplo, a distribuição de pressão na superfície do cilindro, você precisa da velocidade na superfície do cilindro, tá? Ou seja, a gente quer o valor de VR e Vθ na superfície do cilindro, onde o R é igual a R maiúsculo. Então, substituindo R igual a R maiúsculo, o VR vai dar zero. Claro, condição de não penetrabilidade, a gente acabou de pôr, tá? E a velocidade circunferencial vai ser igual a menos 2U seno de θ, tá? Menos 2U seno de θ. Agora, eu posso jogar isso aí na equação de Bernoulli para determinar a pressão na superfície do cilindro. Aqui é a equação de Bernoulli, ó. Aplicado em um ponto na superfície do cilindro e um ponto lá no free stream, lá no escoamento uniforme, tá? Escoamento não perturbado. Agora, eu vou passar esse P infinito para cá e vou passar esse meio de ρ V2 para a direita. E vou dividir todo mundo por meio de ρ, o infinito ao quadrado.
Então isso vai ficar do lado esquerdo, vai ficar P menos P infinito dividido por meio de ρ infinito ao quadrado. Do lado direito vai ficar 1 menos V sobre 1 infinito elevado ao quadrado. Mas quem é V? Quem é V ao quadrado? V ao quadrado vai ser igual a VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado. Ou seja, P menos P infinito sobre meio de ρ 1 infinito ao quadrado vai ser igual a 1 menos VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado dividido por 1 infinito ao quadrado. A propósito, quem é esse cara aqui? Quem é P menos P infinito dividido por meio de ρ 1 infinito ao quadrado? É o famoso coeficiente de pressão. É o coeficiente de pressão. Definição do coeficiente de pressão. Tá aqui, ó. Tá? Então, o coeficiente de pressão, né, também vai ser igual. Por Bernoulli vai ser igual a 1 menos VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado dividido por 1 infinito ao quadrado. O VR na superfície do cilindro vale zero. É igual a zero. E o Vθ vai ser igual a menos 2U seno de θ, ou 1 infinito para ser coerente, né? Substituindo VR e Vθ aqui, a gente consegue determinar o coeficiente de pressão na superfície do cilindro. Cp vai ser igual a 1 menos 4 seno ao quadrado de θ. Tá? Beleza? Onde o Cp vai ser máximo? Aliás, quanto vale o Cp máximo? E aonde ele vai ocorrer? Hã? Quem falou? No ponto de estagnação. Tá? Ou seja, θ vale quanto no ponto de estagnação? Zero π. Tá? E quanto vale seno ao quadrado de zero com π? Vale zero. Logo, Cp máximo vale 1. Porque seno ao quadrado de π ou zero vai dar zero. Então, o Cp máximo vai ser igual a 1. Tá? Vai ocorrer no ponto de estagnação. E o Cp mínimo vai ocorrer aonde? No ombro, né? Onde a velocidade é máxima. E quanto vai valer o Cp máximo? Θ igual a π sobre 2, né? Então, π sobre 2, seno de π sobre 2 vai dar 1, né? Seno de π sobre 2 vai dar 1. Então, vai sobrar 1 ali, vai ficar 1 menos 4 menos 3. Então, o Cp no ombro do cilindro vai ser igual a menos 3. O que significa o Cp ser negativo? Hã? Não. Olha lá a definição de Cp, ó. Cp é P menos P infinito dividido por meio de ρ com infinito ao quadrado. Se o Cp é negativo, significa que a pressão ali da superfície do cilindro é menor que a pressão do escoamento livre. Entendeu? Então a pressão lá no ombro vai ser menor que a pressão do escoamento livre. Por isso que vai dar menos 3. Tá? O fato de ser Cp negativo significa que a pressão do ponto é menor que a pressão do escoamento livre. Tá? Aí eu fiz uma simulaçãozinha lá no Fortran, tá? Eu peguei aquela função corrente. Na verdade, eu peguei o campo de velocidade, VR e Vθ, transformei para coordenadas cartesianas, né? E aí gerei uma malha cartesiana e calculei U e V, né? São os componentes de velocidade, e o campo de pressão também, né? E plotei lá usando o tecplot, tá? Então, obviamente, é, aqui você tem as linhas de corrente, né? O cilindro, ele está mais ou menos por aqui assim, ó. O cilindro é uma linha de corrente, né? Então o cilindro está mais ou menos por aqui assim, ó. Tá? Tá legal? Obviamente que a gente tem interesse no quê? No escoamento externo, né? Então veja que no ponto de estagnação, o Cp, o vermelho significa Cp positivo, né? E o azul significa Cp negativo. Tá certo? Aqui é a escala de Cp, ó. O vermelho, Cp igual a 1, tá? E no azul,
CP igual a menos 3. Tá vendo? Então aqui, no ponto de estagnação, você vai ter o CP máximo, que vai ser igual a 1. E aqui, no ombro do cilindro, o CP vai ser mínimo igual a menos 3, por isso que está azulado ali. Tá? Você pode fazer isso, né? Você podia tentar fazer isso aí, tá? Agora, o que que acontece se você colocar circulação, né? Então, vamos combinar aqui escoamento uniforme, tá? Aqui é a função corrente do escoamento uniforme, com dipolo e um vórtice, tá? Aqui é a função corrente do vórtice, tá? A superposição aqui você vai ter psi igual a UR seno de θ menos lambda seno de θ sobre R menos gama sobre Deus π logaritmo neperiano de R, tá? Isso aí é um escoamento ao redor do cilindro com circulação. Olha o que que vai acontecer com o ponto de estagnação. Ele vai sair do eixo X, ó. Ele vai subir aqui, ó. Se o gama é positivo, você vai ter o cilindro girando aí no sentido anti-horário, tá? Cilindro girando no sentido anti-horário significa que o ponto de estagnação ele vai sair, ele estava em cima do eixo X, né? Quando o gama é igual a zero. E aí, quando você aumenta o gama, o ponto de estagnação ele vai caminhando na superfície do cilindro, né? Até que eles se encontram, né? Até que eles se encontram. Bom, como é que eu calculo? Então tá aqui, campo de velocidade, basta derivar, né? Você tem a função corrente aqui do cilindro com circulação, tá? A componente radial vai ser igual a 1 sobre R d psi d θ. Isso vai dar 1 menos cosseno de θ menos lambda cosseno de θ sobre R2. E a velocidade circunferencial vai ser igual a menos d psi dr, que vai ser igual a menos U seno de θ menos lambda seno de θ sobre R2 mais gama sobre 2πr. Pergunta que não quer calar. Novamente, como é que eu calculo a intensidade do dipolo? Como é que eu calculo a intensidade do dipolo? Condição de contornos na penetrabilidade. Quero saber o escoamento potencial ao redor de um cilindro de raio R maiúsculo, tá? Eu vou impor a condição de não penetrabilidade. Será que o lambda que você vai obter vai ser diferente do lambda do cilindro sem rotação, sem circulação? Ou vai ser o mesmo? Olha lá o VR, olha o VTeta, olha o VR. Vai ser diferente? Quem dá mais, quem dá mais? Isadora, hã? O VR é igual. Logo, o lambda também vai ser igual. Ou seja, o vórtice ele só gera escoamento circunferencial, velocidade deteta. O vórtice não induz velocidade radial. Logo, ele não vai interferir na condição de contorno de não penetrabilidade. E o lambda vai ser o mesmo, tá? Então, é a mesma coisa. Quando a condição de não penetrabilidade, você impõe no VR, o VR não ficou alterado, é o mesmo que nós obtivemos para o cilindro sem circulação. A única coisa que mudou aqui foi a teta, porque vórtice só induz velocidade circunferencial. Ele não induz velocidade radial. Portanto, o VR é o mesmo, tá? Impondo a condição de não penetrabilidade, lambda, de novo, vai ser igual a o R2. Substituindo lá nessas duas equações o valor de lambda, substituindo lambda aqui, nós vamos ter as componentes de velocidade. Velocidade radial é a mesma do cilindro sem circulação. A única coisa que vai mudar é a velocidade circunferencial, que o vórtice ele só induz velocidade circunferencial. Tá legal?
Ponto de estagnação. Ponto de estagnação, basta fazer VR θ igual a zero, tá? Então, dessa equação aqui, dessa equação aqui, a condição de contorno, o Rzinho vai ser igual ao R maiúsculo. Ponto de estagnação, né? Ponto de estagnação. Daqui dessa equação aqui, a gente vai tirar aqui, aqui vai ficar 2 menos 2 o seno de θ, mais gama sobre 2πr igual a zero. Resolvendo para seno de θ igual a gama sobre 4π u r, tá? Ou seja, o ponto de estagnação vai estar na superfície do cilindro, só que a posição circunferencial dela vai variar. O ponto de estagnação, a posição na superfície do cilindro vai variar com gama. Quanto maior o gama, maior o θ, tá? Então, o que que vai acontecer? O ponto de estagnação que estava sobre o eixo X, ele vai se deslocar para cima. Isso se o gama for positivo, tá? Gama no sentido anti-horário. Tá legal? Então, veja aqui. Para gama menor do que 4π u infinito vezes r, você vai ter dois pontos de estagnação, aqui e aqui. Né? Tá legal? Porque aí o seno de θ vai ser menor do que 1, né? O seno de θ vai ser menor do que 1. Então, você tem dois ângulos, né? Você vai ter dois ângulos. Você vai ter esse ângulo aqui, θ, e você vai ter esse ângulo θ aqui, ó, que possui o mesmo seno, tá? Então, quando o gama é menor que 4π o infinito r, você vai ter dois pontos de estagnação. Agora, quando gama for igual a 4π o infinito r, quanto vale o θ? Hã? Π sobre 2, né? Π sobre 2. Tá? Ou seja, você só vai ter um ponto de estagnação aqui, ó. Então, à medida que você vai aumentando o gama, o ponto de estagnação vai se deslocando, os dois, né? Eles saem eles estão sobre o eixo X, né? À medida que você vai aumentando o gama, eles vão se deslocando na superfície do cilindro até que eles se encontram quando gama é igual a 4π o infinito r. Agora, se gama for maior do que 4π o infinito r, o que que vai acontecer? O ponto de estagnação vai para o meio do escoamento, ó. O ponto de estagnação vai para o meio, o cilindro a circulação está muito alta, entendeu? Então, o ponto de estagnação ele sai da superfície do cilindro e vai lá para o meio do escoamento, beleza? Distribuição de pressão é a mesma coisa. Vamos utilizar aqui, aplicando Bernoulli, né? Nós temos que o coeficiente de pressão vai ser igual a 1 menos VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado sobre infinito ao quadrado. O VR vai ser igual a zero. Velocidade de condição de não penetrabilidade. A velocidade circunferencial, quando R igual a R maiúsculo, vai dar menos 2U seno de θ mais gama sobre 2πr maiúsculo. Substituindo aqui o VR igual a zero e aqui o Vθ, nós vamos chegar para essa expressão, para o coeficiente, distribuição de coeficiente de pressão na superfície do cilindro em função do θ, tá? Em função do ângulo θ. Tá legal? Aí eu fiz uma simulaçãozinha aqui, ó. Eu calculei a velocidade, eu gerei uma malha cartesiana, né, quadradinha, calculei VR, Vθ em cada ponto. Uma vez que eu gerei a malha, eu tenho as coordenadas x, y de cada ponto. Calculo VR, Vθ, né? Calculo θ, calculo R, calculo VR, Vθ e depois transformo para coordenada cartesiana, eu obtenho U e V, né? E no Tecplot você trabalha com coordenadas cartesianas. Então você tem as coordenadas x, y, as duas componentes de velocidade, U e V, e você tem coeficiente de pressão, você joga lá no Tecplot ali. Ele gera a figurinha, tá? Então o cilindro, ele vai estar mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Tá? Veja que o ponto de estagnação vai estar um vai estar aqui, ó, e o outro vai estar aqui,
tá? Ainda na superfície do cilindro. Tá legal? Pô, como é que é mesmo, hein? Daiane? Lorena, Lorena. Lorena, vou botar um atraso aqui. Quebrar o galho. Legal? Pô, funciona, cara. Legal, né? Tá? Você consegue gerar um escoamento ao redor, escoamento potencial, né? Não tem efeito viscoso, né? Você não vai ter descolamento da camada limite, tá certo? Logo, esse escoamento é um escoamento irreal, né? Se você for comparar experimental, um escoamento ao redor do cilindro, para renos maior do que 5, né? Renos maior do que 5, você tem descolamento da camada limite. Tá? Então, infelizmente, para corpo rombudo, teoria potencial não funciona muito bem. Se o corpo é esbelto, né? Você tem um descolamento da camada limite bem pequenininho no pó de fuga, né? Um aerofólio NACA 0010, por exemplo, tá? Você vai ter um pequeno descolamento lá na pó de fuga, né? Vai bater. Vai bater o quê? Vai bater para pequenos ângulos de ataque, vai bater a distribuição de pressão, bate, vai bater coeficiente de tentação, bate, coeficiente de momento, bate legal. Só não tem arrasto, né? Segundo a teoria potencial, o arrasto é zero. Tá? Segundo a teoria potencial, o arrasto é zero. Então, para corpos esbeltos, beleza. Teoria potencial dá bons resultados. Tá? Agora, para cilindro, corpo rombudo, isso não captura descolamento da camada limite, né? Então, é irreal. Tá? Bom, resumindo, nós temos aqui a função corrente, né? Então, na prova, eu posso dizer, ó, determine a função corrente do escoamento ao redor de um cilindro. Você tem que saber que você tem que fazer a superposição de um escoamento uniforme e o dipolo. Tá? Ou determina a função corrente ou potencial de velocidade do escoamento ao redor de um cilindro com circulação. Você tem que sacar que você tem que combinar o escoamento uniforme, o dipolo e um vórtice. Tá? Então aqui você tem a função corrente com circulação, função corrente sem circulação, ao redor, escoamento ao redor do cilindro. Temos a velocidade na superfície do cilindro com circulação, e aqui sem circulação. E temos o coeficiente de pressão, ó, coeficiente de pressão sem circulação e o coeficiente de pressão com circulação. Foi isso que nós obtivemos até o momento. Tá? Agora, forças resultantes, né? Forças resultantes, ó. É, a força resultante, como é que você calcula a força de pressão resultante na superfície do cilindro? Hein? Oi? Integral de superfície. Você manja de integral de superfície, já vi. Integral de superfície, CP, ds, né? Vetor ds. Por que menos? Porque por definição, o vetor ds ele aponta para fora, tá? E a pressão é para dentro, entendeu? É por isso que você tem que botar o sinal de menos ali, tá legal? Se você não botar o sinal de menos, essa força estaria apontando para fora, não para dentro, tá? Como a força de pressão aponta sempre para dentro, você tem que botar o menos, porque o ds aponta para fora, beleza? Então, quem é o ds? É um elemento de área. Esse elementozinho de área aqui, ó, na superfície do cilindro, tá? O vetor ds, digamos que ele seja alguma coisa aqui assim, ó, ds, vetor ds. É um vetor normal à superfície do cilindro. O vetor ds, quanto é que vale o vetor ds? Onde n é o vetor normal unitário, tá? O n, tá vendo esse vetor n aqui, ó? É um vetor normal unitário. Quanto é que vale o vetor ds?
Tá ali, né? Considerando um cilindro de comprimento B de bola, tá? Essa área aqui, ó, na superfície do cilindro, vai ser igual a quê? Vai ser B, é uma faixa, né? Ao longo da superfície do cilindro, tá legal? É uma faixa. A gente está olhando aqui, olhando lateralmente o cilindro, mas se a gente enxergar por cima, isso é uma faixa na superfície do cilindro, tá? Então, esse elemento de área vai ser igual a B, que é o comprimento do cilindro, R de θ. R de θ é esse comprimentozinho aqui, ó. Esse comprimentozinho aqui, ó. Que é o R de θ. De θ é esse ângulo aqui, ó. Viram isso? Então, o elemento de área vai ser igual a BR de θ, N, onde N é o vetor normal, unitário. Então, o vetor ds vai ser o elemento de área na superfície do cilindro de comprimento B, vezes o vetor N unitário. Tá legal? E o vetor N unitário, quais são as componentes do vetor N? Vai ser cosseno de θ, seno de θ, né? Cosseno de θ, cosseno de θ na direção x e seno de θ na direção y, concorda? Concorda ou não? Vocês concordam que o vetor normal, unitário, vai ter componente cosseno de θ na direção em x, né? E seno de θ em y. Enxergou isso, Smith? Vetor normal, esse vetor normal aqui, ó, o ângulo θ é esse ângulo aqui, θ. Então você tem que projetar o vetor n no eixo x. Projetar o vetor n no eixo x. Quanto vale a projeção do vetor n no eixo x? Hã? Quanto? Não. O módulo do vetor n é 1. É vetor unitário. Então vai ser simplesmente cosseno de θ. E a projeção do vetor n na vertical? Seno de θ. Entendeu? Então, o vetor n tem componente na direção x, cosseno de θ, e componente na direção y, seno de θ. Enxergaram isso? Agora, o dF, a forcinha que está agindo nesse elemento de área, que eu vou chamar de dF, tá? Vetor dF, vai ser igual a menos PdS. Concorda? Concorda com isso aqui? A forcinha de pressão que está agindo naquele elemento de área ali vai ser igual a menos P ds, onde ds é o vetor área. Entendeu? Ou seja, essa força elementar F, vetor F, dF, vetor dF, vai ser igual a menos P, cosseno de θi, chapéu, mais seno de θj, chapéu, PR de θ. Questão boa para a prova, hein? Junta tudo, né? Cálculo 4, né? Hidrodinâmica. Logo, para você calcular a força total, o que que você tem que fazer? Integrar. Meu amigo ali que entende de integral de superfície, né? A força F resultante, né? Vai ter componente na direção x e na direção y, que é igual a menos integral de superfície PdS. Ou seja, menos integral de 0 a 2π, uma vez que eu já estou usando um elemento de área retangular na superfície do cilindro, né, ao longo do comprimento do cilindro, logo minha força resultante total vai ser menos integral de 0 a 2π ao redor do cilindro de P, cosseno de θi chapéu, seno de θj chapéu, dr de θ. Olha que lindo! Olha a beleza, a riqueza, né? Viram isso? Agora eu posso separar. Eu posso calcular o fx e o fy separadamente, tá? Então o fx vai ser o quê? Vou pegar
o fx, ó, vai ser igual a menos integral de 0 a 2π de PBR cosseno de θ d θ. E o fy vai ser igual a menos integral de 0 a 2π de PBR seno de θ. Enxergaram isso? Chegou? Ah, esse cara aí sabe de integral. Agora, por conveniência, por pura conveniência, eu vou subtrair do P, eu vou subtrair P infinito. Vou subtrair P infinito aqui do P, tá? E aí eu vou ficar com fx igual a menos integral de 0 a 2π de P menos P infinito, BR cosseno de θ d θ, e o fy vai ser igual a menos integral de 0 a 2π de P menos P infinito, BR seno de θ d θ. Isso vai alterar o resultado? Obviamente que não, senão não teria feito. Ah, por que que não vai alterar? Que um campo de pressão uniforme não gera força resultante, tá? Um campo de pressão P infinito uniforme não gera força resultante. Ele age igualmente em todos os lados do corpo, entendeu? Por isso que eu posso subtrair P infinito ali do P, tá legal? Não vou alterar nada. Hã? Não, não simplifica, é conveniência. Eu fiz isso por conveniência. Sabe por quê? Eu vou adimensionalizar agora todo mundo. Eu vou dividir o fx, eu vou dividir por meio de ρ o infinito ao quadrado BD, onde BD é a área de referência, a área frontal do cilindro, tá? Eu vou chamar isso aqui de força de arrasto, que é a força na direção do escoamento, tá? É a força de arrasto, Fx. Isso aqui vai ser, então, Poxa vida, caramba. Isso aqui vai ser igual a menos. Tá? Não, 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 tá bom. Era um catarrinho que ficou preso aqui. Mas tudo bem. Você acha que eu vou editar isso? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Ó, então aqui, isso aqui vai ser igual a menos integral de 0 a 2π de P menos P infinito dividido por meio de ρ infinito vezes BD. Só que o D vale 2R. Então vai ficar aqui, ó. O elemento de área vai ser 2RB. Entendeu? Só que quem é esse cara aqui? CP. Isso aqui é o CP. Que já obtivemos lá para o cilindro com ou sem circulação. Esse B aqui, ó, eu vou cortar com esse B. Esse R eu vou cortar com esse R, tá? Ah, eu peguei a equação errada, né? Na verdade, eu estou analisando primeiro o arrasto, né? Esse aqui vai ser, mas é a mesma coisa, né? Esse aqui vai ser o CP. Eu vou cortar esse B com esse B, esse R com esse R, tá? Então aqui a força de arrasto, que vai ser Fx adimensionalizada por meio de ρ infinito ao quadrado BD, vai ser igual a quê? Tá aqui, ó, CD vai ser igual a menos meio, cadê esse doisinho que sobrou aqui? Tá vendo o 2 aqui que sobrou? Vou passar ele para fora, vai ficar menos meio, integral de 0 a 2π de CP cosseno de θ d θ. Tá? Que legal! Pô, professor, que bacana. E o CL, que vai ser a força na vertical adimensionalizada por meio de ρ o infinito ao quadrado BD, onde BD é a área de referência do cilindro, que é a área frontal, vai ser igual a menos integral de 0 a 2π de P menos P infinito dividido por meio de ρ o infinito ao quadrado 2RB. Esse cara aqui novamente é o CP, eu vou cancelar o R e vou cancelar o B, vai sobrar o quê? Que o CL, que é o coeficiente de sustentação, vai ser igual a menos meio
Integral de 0 a 2 π de CP seno de θ de θ. Agora basta você pegar aqueles CPs que nós obtivemos anteriormente e jogar ali para você calcular a força de arrasto e a força de sustentação. Tá? Beleza? Oi. Não tem. A gente vai chegar a essa conclusão. Vou demonstrar. Isso aí dá para você demonstrar. Só substituir o CP aqui, ó, tanto com cilindro com circulação como com cilindro sem circulação, o arrasto vai dar sempre zero. Hã? Por que que aparece? Ah, essa é uma expressão. A partir da distribuição de pressão, você consegue calcular o arrasto, só que vai dar zero. Teoria potencial. Mas se você tiver uma distribuição de pressão, por exemplo, dada por um escoamento real, você usa essa equação aqui, você obtém um arrasto, diferente de zero, tá? Por causa do escoamento da camada limite. Pelo menos o arrasto de pressão, dá para você calcular daqui, tá? Mas nós vamos pegar o CP calculado pela teoria potencial e vai dar zero. Vai dar zero. Qualquer que seja o corpo. Pode ser cilindro, quadrado, hexágono, qualquer corpo, né? O arrasto vai dar zero. Tá? Agora, vamos pegar aqui o CD e o CL, vamos calcular para o cilindro sem circulação e para o cilindro com circulação. Tá? É, para o cilindro sem circulação, tá? O CD vai dar igual a zero e o CL vai ser igual a zero, tá? O CD igual a zero, isso aqui se chama paradoxo de D'Alembert. CD igual a zero. Um paradoxo, né? Porque na época que o cara calculou isso aí, ele ficou embananado. Pô, peraí. Cilindro tem arrasto. Como é que eu estou obtendo CD igual a zero? É que na época, o Prandtl ainda não tinha desenvolvido a teoria da camada limite. O pessoal não sabia que existia a camada limite, entendeu? O cara achava que com teoria potencial dá para calcular o arrasto. E não deu, deu zero. Paradoxo, entendeu? E, e o CL igual a zero também, né? Porque o escoamento para um cilindro sem circulação, ele é simétrico. Ele é simétrico tanto em relação ao eixo Y, por isso que o arrasto é igual a zero. Ele é simétrico também em relação ao eixo X, por isso que você não tem sustentação. Tá? Beleza? Paradoxo de D'Alembert. Segundo a teoria potencial, o arrasto de qualquer corpo de qualquer formato imerso no escoamento uniforme é identicamente nulo. Tá? Se alguém falar para você que calculou o arrasto a partir da teoria potencial, o cara está por fora. Está por fora conceitualmente e qualitativamente e quantitativamente, né? Porque ele calculou errado. Tá? Agora, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ué, repetiu aqui? Vamos lá. É o paradoxo de D'Alembert, né? O paradoxo de D'Alembert é um resultado clássico da mecânica dos fluidos, enunciado pelo matemático Jean Le Rond d'Alembert em 1752, né? Pô, o Prandtl é 1900 e cacetada, né? Então, teoria da camada limite não existia. Não tinha sido desenvolvida ainda pelo Prandtl. Ele mostrou que, sob certas hipóteses ideais, o arrasto aerodinâmico sobre um corpo imerso em um escoamento potencial é nulo. Tá? Daí ele falou, pô, como é que pode? O cara ficou embananado, caramba, como é que pode? Não bate com a prática, né? Que o cara desconsiderou a viscosidade, né? Desconsiderou a existência da camada limite, descolamento da camada limite, não, o cara não considerou. Tá?
Então, o paradoxo de D'Alembert afirma que em um fluido ideal, o pessoal chama não viscoso, irrotacional e incompressível. É isso que eles chamam de escoamento ideal, tá? O arrasto sobre o corpo é zero, o que contradiz a experiência prática, né? Pois, na realidade, a viscosidade é fundamental, tá? Então, você tirou a viscosidade, ou seja, a viscosidade é responsável pelo arrasto. Tanto o arrasto de pressão como o arrasto friccional, tá? Se você tirar a viscosidade das equações, vai dar arrasto nulo. Agora, cilindro com circulação, o arrasto continua zero, mas aparece uma sustentação, famoso efeito Magnus. Efeito Magnus, olha aqui o efeito Magnus, tá? Um exemplo de efeito Magnus. Onde você já observou o efeito Magnus? Você já observou efeito Magnus alguma vez na sua vida? Hã? No tênis e no futebol também, né? No futebol também, né? É, no tênis eu nunca observei não, tá? Mas acredito que ocorra também, né? Substancialmente. Mas no futebol o cara bate assim de trivela, né? A bola sai girando e você vai ter um efeito Magnus, tá? Lembra aquele gol do Roberto Carlos na Copa do Mundo? Que a bola contornou a barreira? Lembra disso? Foi em 1994, foi? Aquele gol antológico do Roberto Carlos, né? Que a bola fez assim, ó, contornou a barreira. Efeito Magnus, tá certo? Que ele bateu assim, né, de trivela, né? A bola pegou rotação, aí você vai ter num lado pressão alta, no outro lado pressão baixa. Eu não sei se vocês perceberam, né? Vamos voltar lá atrás. Esqueci de falar para você, ó, que aqui, ó, aqui você vai ter pressão alta aqui em cima e você vai ter pressão baixa aqui embaixo. Embaixo está meio azulzinho, né? E em cima está vermelhinho, no ombro do cilindro, tá? Então você tem uma assimetria da distribuição de pressão, que vai gerar uma força de sustentação para baixo, aqui no caso, né? Vai gerar uma força de sustentação para baixo. Entendeu por quê? Então quando o cara chuta a bola de trivela, ela sai girando, a combinação do movimento de translação com rotação vai gerar uma distribuição de pressão assimétrica, que vai gerar uma força de sustentação e vai fazer com que a bola se desvie de uma linha reta. Beleza, Panru? Poxa, professor, que bacana. Ou seja, efeito Magnus, tá? Agora, da definição de coeficiente de tentação, nós temos que CL, que é o coeficiente de tentação. Esse CL aí é o coeficiente de tentação por unidade de comprimento, tá? Por unidade de comprimento. Vai ser igual a L', que é a força de sustentação por unidade de comprimento, adimensionalizada por meio de ρ, um infinito ao quadrado, vezes o diâmetro, tá? Ou seja, o L' é o L dividido por B, onde B é o comprimento do cilindro, tá? Por isso que não aparece o B ali embaixo. Igualando isso ao CL, que nós obtivemos aqui do efeito Magnus, aqui, a gente chega com uma expressãozinha para o L', que é a sustentação por unidade de comprimento, que é o L total dividido por B, tá? Então, L' vai ser igual a ρ infinito, 1 infinito vezes gama. Esse é o famosíssimo teorema de... Fala, fala. Fala, Pablo. Pablo, teorema de Kuta-Joukowski. Já ouviu falar do teorema de Kuta-Joukowski? Aquele aqui, ó, teorema de Kuta-Joukowski. Ele diz que a sustentação por unidade de comprimento é proporcional à circulação.
Isso aí é que deu aquele efeito na bola do chute do Roberto Carlos, que fez o gol na Copa do Mundo, entendeu? Eu diria até que, em vez de efeito Magnus, a gente podia fazer a nossa versão, né? Efeito Roberto Carlos, né? Efeito Roberto Carlos. Acho que tem gente aqui que nem conhece o Roberto Carlos, né? Nem sabe quem é. Alguém conhece o Roberto Carlos? Sabe quem é o Roberto Carlos? Ah, bom. Tá. Essa equação fornece a sustentação por unidade de comprimento para um cilindro circular com circulação gama. Esta equação é conhecida como Teorema de Kuta-Joukowski. Teorema de Kuta-Joukowski. Cara, na próxima aula, é que eu deixei escapar, mas eu podia ter trazido um videozinho mostrando o gol do cara. Tá? Da próximo período eu vou fazer isso, tá? Para exemplificar aqui. O efeito Roberto Carlos. Vou achar esse gol ontológico aí do Roberto Carlos, vou colocar aqui na tela. Homenagear Roberto Carlos. Teorema de Kuta-Joukowski. Segundo a teoria não viscosa, a sustentação por unidade de comprimento de um cilindro de formato arbitrário pode ser um cilindro de seção circular, hexagonal, triangular, qualquer, tá? Imerso no escoamento uniforme é igual a ρ u gama, tá? Eu vou repetir aqui, tá? Segundo a teoria não viscosa, a sustentação por unidade de comprimento de um cilindro de formato arbitrário imerso no escoamento uniforme é igual a ρ u gama, onde gama é a circulação líquida total. A direção da sustentação é 90 graus em relação à direção do escoamento. Por definição, tá, pessoal? A força de sustentação, a gente chama de força de sustentação, é a força perpendicular à direção do escoamento. E a força na direção do escoamento a gente chama de arrasto, tá? Exercício. Pessoal, esse exercício ele vai ser resolvido pela monitora, mas como ainda está um pouquinho cedo, vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer, tá? Tentem fazer. Com o que foi discutido hoje em sala de aula, tentem fazer esse exercício aí, tá? Vento a velocidade ao infinito e pressão P infinito escoa em torno de uma cabana Quonset, que é um semicilindro de raio A, eu devia ter feito isso aqui itálico, raio A, e comprimento L, conforme a figura. A pressão interna é PI, a pressão aqui dentro, ó. A pressão aqui dentro é PI. Aplicando a teoria não viscosa, deduza uma expressão para a força para cima sobre a cabana devido à diferença de pressão PI e PS, onde PS é a pressão na superfície do cilindro, né? A gente sabe que ela varia com o teto, né? A pressão interna ela é constante, mas a pressão externa, PS, ela varia com o ângulo θ, tá? Agora, supondo que seja feito um orifício no teto da cabana, no ponto A, tá vendo o ponto A aqui? Ó? Ele fez um orifício aqui, ó. Ele fez um furinho aqui no ponto A. Para fazer PI igual à pressão superficial nesse local. Ou seja, aonde você fizer o furinho, você vai ter uma equalização de pressão. A pressão interna vai ser igual à pressão externa naquele ponto, tá? Por causa da equalização. Então ele quer saber em que ponto A, ou seja, que ângulo θ eu devo fazer esse furo, de modo que a força resultante na vertical seja igual a zero, tá? Se você não tiver esse furinho, por causa da diferença de pressão, você vai ter uma força para cima, tentando fazer decolar a cabana, tá? Então você tem que amarrar bem ela embaixo. Mas você pode minimizar esse efeito se você fizer um furinho e você equalizar a pressão interna com a pressão no ponto onde você fez o furo. E ele quer saber em que posição θ eu devo fazer o furo A, de modo que a força resultante final seja igual a zero, tá? Beleza? Tenta fazer, pessoal. Tente fazer, tá?
A monitora vai resolver esse exercício na sexta-feira. Legal? Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer, porque está muito cedo. Está muito cedo para a gente terminar a aula hoje. Então, vou tentar fazer ele. E eu estou aqui para tirar as possíveis dúvidas, tá bom? Senhores, pessoal do YouTube aí, eu agradeço a participação da e nos vemos na próxima aula, que vai ser na semana que vem, né? Uma vez que sexta-feira é aula de exercício. Ok, tchau, tchau.